Quem vai ser o próximo treinador do Santos? É isso que a gente vai discutir, é isso que a gente vai tentar debater. E é num consenso que pelo menos eu espero chegar com vocês através de um debate bacana. Vou trazer uma lista de 10 nomes, 5 brasileiros, 5 estrangeiros, e dentro dessa lista eu espero que algum ou alguns agradem vocês e a gente consiga concordar, pelo menos num perfil de um treinador que possa fazer o Santos jogar um futebol melhor do que o futebol que vinha jogando com o desastroso e incompetente Odair Hellmann. Para quem não me conhece, eu sou o Manu, e antes da gente começar a trocar a nossa ideia, eu peço para que você se inscreva no canal, verifique a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos envios, já deixa o like no vídeo, por favor, porque assim o algoritmo recomenda os nossos vídeos cada vez mais, e faça o seu cadastro na Betano, parceira do Santos Mil Grau. Faça o seu cadastro aqui pelo link da Santos Mil Grau, que você já nos ajuda imensamente. Tranquilo? Bom, o Santos anunciou a demissão do Odair Hellmann ontem, e eu disse que faria um vídeo para especular o futuro do Santos, porque o Odair vai, mas o Santos fica, né? E o Santos continua com seus problemas, e a gente vai precisar arrumar um treinador. E eu resolvi fazer essa lista, fiz uma análise. Eu cheguei até em mais nomes, mas eu dei uma peneirada e cheguei em 10 nomes, 5 brasileiros, 5 estrangeiros. Eu vou começar falando sobre os 5 treinadores brasileiros. Isso não quer dizer que eu prefira os treinadores estrangeiros aos brasileiros, tá? Aliás, eu sou um dos poucos que não compra muito essa ideia de que treinador brasileiro é ruim, treinador gringo é bom. Para mim, existem bons treinadores e maus treinadores em todos os países. E, enfim, o fato de eu divulgar os 5 nomes brasileiros antes dos 5 nomes estrangeiros não é um indicativo de que eu prefiro os nomes estrangeiros. Tudo bem? Os 5 são, os 10 nomes, no caso, são possíveis, alguns mais, alguns bem menos, né? Para alguns anos já tem que fazer alguma articulação, uma engenharia financeira, né? Como se gosta de falar, para conseguir pagar um alto salário. Mas eu estou trazendo opções para quem pensa mais pequeno e para quem pensa grande, tá? De qualquer jeito, eu acho que são 5 bons nomes. Os 5 nomes brasileiros são bons, razoáveis para bons, para muito bons, e os estrangeiros também. Eu tenho os meus motivos para elencar os 5. Começando pelos 5 brasileiros, e antes que vocês deixem perguntas aí nos comentários, não, eu não vou citar o Cuca como um dos 5 treinadores brasileiros. Por favor, parem de cogitar Cuca como uma possibilidade. Enquanto ele estiver enrolado com os problemas dele em relação a uma condenação por estupro na Europa, ele não pode ser cogitado. Ele saiu do Corinthians por causa disso, e em qualquer clube que ele for anunciado, ele vai ter os mesmos problemas. E o Santos já tem problemas demais para cogitar ter o Cuca como treinador. Começando, eu vou citar o treinador Thiago Nunes. O treinador Thiago Nunes, que tem 43 anos e atualmente está no Sporting Cristal, time do Peru. O Thiago Nunes, ele surgiu muito bem, tá? Muito bem mesmo no Atlético Paranaense. Foi campeão de muita coisa, ganhou o Campeonato Paranaense, ganhou a Copa do Brasil, inclusive, se eu não me engano, eliminou o Flamengo do Jorge Jesus nessa campanha. Foi campeão da Copa Sul-Americana. No Corinthians, ele sai do Atlético Paranaense, vai para o Corinthians, não faz uma grande campanha no Corinthians, na verdade ele faz uma má campanha, mas apesar disso ele chega na final do Campeonato Paulista, é vice-campeão paulista, perde para o Palmeiras nos pênaltis. No Grêmio, ele também faz uma má campanha, mas ele é campeão gaúcho. Tudo bem, ser campeão gaúcho pelo Grêmio não é nada surpreendente, não é nenhum feito. E ele vai embora do Grêmio com o Grêmio na zona de rebaixamento, acho que na lanterna do Campeonato Brasileiro, tá? Ele fez um início de Campeonato Brasileiro muito ruim pelo Grêmio. O Grêmio, se eu não me engano, foi rebaixado naquela temporada. Então, independente do treinador que assumiu depois dele, o Grêmio também não conseguiu se reabilitar. E o Grêmio acabou rebaixado. Em 2022, ele é contratado pelo Sporting Cristal, do Peru, e atualmente ele é vice-líder do campeonato peruano, da Liga Peruana,
atrás só do Alianza Lima, que é o time mais forte do Peru. E ele conseguiu levar o Sporting Cristal pela primeira vez a passar pela pré-Libertadores. Pela primeira vez na história, o Sporting Cristal consegue se classificar na pré-Libertadores para a Libertadores da América. E atualmente ele é o terceiro colocado no seu grupo da Libertadores. E convenhamos, é um grupo da morte, no qual o Sporting é, sem sombra de dúvidas, teoricamente, o mais fraco. O grupo tem Fluminense, River Plate, The Strongest e Sporting Cristal. O Sporting é terceiro, empatado com o River Plate, que é o segundo. Cada time tem 7 pontos. Então, neste momento, o Sporting Cristal pode se classificar. Imagina que feito o Sporting Cristal se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Seria um absurdo, eliminando o River Plate, hein? O problema é que a partida decisiva é contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E o River Plate vai pegar o The Strongest em casa. E o The Strongest fora da altitude a gente já sabe que não é grande coisa, né? Mas, de qualquer jeito, o Thiago Nunes vem fazendo, sim, uma grande campanha. Grande campanha. Vice-líder da Liga, terceiro colocado na Libertadores, com chances de se classificar. Na sequência, eu trago o nome do treinador Paulo Turra. Paulo Turra, que saiu recentemente do Atlético Paranaense, tem 49 anos e está sem clube. Ele começa a sua carreira como treinador, inclusive em 2015 ele é campeão paranaense da segunda divisão com o Cianorte. Depois disso, depois de levar o Cianorte à elite do futebol paranaense, ele é chamado para ser auxiliar do Felipão. E como assistente, ele tem uma trajetória bem vitoriosa, né? Campeão brasileiro pelo Palmeiras, finalista da Libertadores. E aí, quando o Felipão anuncia a sua aposentadoria para ser diretor de futebol, ele assume o Atlético Paranaense no começo de 2023 e vinha fazendo uma excelente campanha em relação a números e resultados, não em relação a futebol. Ele foi campeão paranaense de forma invicta. O Atlético Paranaense atualmente é o líder do seu grupo na Libertadores, grupo que tem o Atlético Mineiro, e ele deixa o time com o Atlético Paranaense na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ele deixa o time depois que o Felipão aceita o emprego como treinador do Atlético Mineiro. Os números do Paulo Turra no Atlético Paranaense são impressionantes. São 35 jogos, 24 vitórias, 4 empates e apenas 7 derrotas. Então, em relação a números e a resultados, ele fez um grandíssimo trabalho no Atlético Paranaense. O futebol dele era muito criticado. A estética de jogo dele não é muito boa. É um jogo mais reativo, mais focado na defesa. E a gente já não tem boas memórias disso com o Odair Helm, apesar dos resultados do Paulo Turra serem infinitamente melhores. É um treinador que está livre no mercado. Na sequência, eu vou citar o Thiago Carpini, treinador de 38 anos, que atualmente está no Juventude. Ele já treinou o Guarani, já treinou o Oeste, já treinou a Inter de Limeira. Ano passado, treinando o Santo André, ele leva o Santo André até as quartas de final do Campeonato Paulista, onde ele cai para o Bragantino. Foi para a Ferroviária para disputar, acho que a Série D, e aí ele fazia uma péssima campanha e é demitido, e aí ele é contratado pelo Água Santa em junho de 2022. Pelo Água Santa, bom, ele faz uma campanha memorável, né? Leva o time até a final do Campeonato Paulista. Ao todo, pelo Água Santa, ele faz 28 jogos, 11 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. No Paulista, ele faz 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Inclusive, ele consegue uma vitória contra o Palmeiras na finalíssima. E outra das derrotas, dessas 4 derrotas, também é na final, contra o Palmeiras. Depois disso, ele vai para o Juventude. E quando ele chega no Juventude, o Juventude está na Série B, o Juventude tinha 6 jogos, 1 vitória, nenhum empate e 5 derrotas. E a campanha do Juventude de lá para cá é o inverso. 5 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. O último jogo foi uma derrota, inclusive, para o Tombense em casa.
Mas no atual momento, o Juventude é o oitavo colocado na Série B, acredito que na zona de rebaixamento, mas atualmente é o oitavo, depois dessa arrancada que deu com o Thiago, com 6 vitórias, nenhum empate e 6 derrotas. As campanhas recentes credenciam ele para os voos maiores. Eu acho que não seria problema nenhum o Santos fazer uma proposta para ele, não seria difícil tirar ele do Juventude, e eu tenho certeza que ele aceitaria. Lembrando que o Thiago ganhou o prêmio de treinador do Paulistão, melhor treinador do Paulistão de 2023, pela campanha que ele realizou com o Água Santa. Agora, indo para os dois topo de lista brasileiros, começo falando do Rogério Ceni, treinador que tem 50 anos e está sem clube, apesar de o Atlético Paranaense mostrar algum interesse, né? Eu tenho lido algumas matérias dizendo que eles estão negociando, podem acertar e tudo mais, então o Santos teria que entrar numa briga aí, se essas informações forem verdadeiras, para contar com o treinador. O Rogério, cara, ele obviamente ele é marcado por más campanhas, aspas aí, pelo São Paulo, mas mesmo pelo São Paulo, nessa última passagem dele, ele chegou na final do Campeonato Paulista, inclusive ganhando a partida de ida, fazendo um jogão e perdendo o jogo final por 4-0, e levou o time também à final da Copa Sul-Americana, né? Ou seja, a campanha ruim da carreira dele tem 2 finais. No São Paulo, ele fez 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Em termos de aproveitamento, é algo muito bom mesmo, né? Com o Fortaleza, não precisa nem falar, ele é bicampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B com Fortaleza. No Flamengo, ele foi campeão carioca, campeão brasileiro, pega aquele trabalho péssimo do Domenech e leva ao título brasileiro. E também ganha a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, do Abel. E tem um detalhe, ele leva vantagem no retrospecto dele contra o Abel Ferreira, tá? São 12 jogos, 12 confrontos entre Rogério Ceni e Abel Ferreira. O Rogério ganhou 5, perdeu 3 e empatou 4. 4 desses empates foram em decisões, tá? Perdão, 2 desses 4 empates foram em decisões que o Ceni ganhou nos pênaltis. Uma da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras e uma nas oitavas ou quartas de final da Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras. Então a gente pode falar que são 7 vitórias, 3 derrotas e, na verdade, 2 empates que ficaram como empates, porque os outros 2 empates foram para as decisões de pênalti e o Rogério Ceni ganhou. Uma pelo São Paulo, uma pelo Flamengo. Para quem não ganha muito tempo do Palmeiras, né? Eu acho que não é uma má ideia, pelo menos fazer contato e sondar o Rogério Ceni, apesar de eu achar ele uma opção um pouquinho mais difícil. Ele gera mais interesse de times da Série A do Campeonato Brasileiro. E tem mais mercado, essa é a verdade, né? Ele tem currículo para isso. Por último, não menos importante, eu vou botar o que é mais loucura. Sim, mas eu falei que eu ia trazer opções para quem pensa em opções mais fáceis e para quem pensa muito alto. E para quem pensa muito alto, o treinador brasileiro de mais prestígio livre no mercado, né? Tem nem o que falar. Carreira do Tite, que tem 62 anos e está livre no mercado, fala por si só. Tetracampeão gaúcho por Caxias, Inter, Grêmio, campeão da Sul-Americana pelo Inter, ganhou tudo pelo Corinthians, bicampeão brasileiro, Libertadores, Mundial, Paulista, Recopa Sul-Americana, enfim, fez uma campanha em termos de aproveitamento ridícula de boa pela seleção brasileira. Eu sei que os corneteiros de plantão descem a linha no Tite, eu não sou desses. 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. Eu acho que só 3 derrotas foram em jogos oficiais. É uma campanha ridícula de boa, assim, um negócio muito bom. Se não fosse o maldito do Fred, faltavam 5 minutos. Se não fosse o Fernandinho em 2018. É muito difícil? É muito difícil. É um treinador de primeira prateleira, se falando em futebol brasileiro? Sim. É caro? É. Mas, cara, a gente quer pensar o quê? A gente quer pensar pequeno? A gente quer pensar médio? A gente quer pensar grande? Se quiser pensar grande, o homem tá ali.
Bom, vamos para os treinadores estrangeiros. Lembrando que o fato de eu falar dos treinadores estrangeiros depois não significa que eu prefiro os estrangeiros, tá? Para mim, os 10 são boas opções. Os 5 estrangeiros, eu começo com o nome dele, Sebastian Becassese, 42 anos, treinador atualmente do Elche, da Espanha. Ele é uma aposta, ele pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Ele foi vice-campeão argentino com um time limitado do Defensa e Justiça, levou ao vice-campeonato argentino, tem aproveitamentos acima de 50% com o próprio Defensa e Justiça, com o Independiente e com o Racing na Argentina. E embora não tenha tido um grande aproveitamento, não tenha feito uma grande campanha na sua última passagem pelo Defensa e Justiça, ele conseguiu vencer o título da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras do Abel, se eu não me engano, virando o jogo para cima do Palmeiras no Allianz e vencendo nos pênaltis. Foi auxiliar do Jorge Sampaoli, que nos traz uma nostalgia, né? Mas o seu último trabalho, que é onde ele está atualmente, no Elche, foi um rebaixamento. Ele foi rebaixado para a La Liga B e atualmente disputa a La Liga B. Então, é um treinador de ideias muito ofensivas, para quem gosta de trazer aquele negócio do DNA ofensivo, ele se encaixa perfeitamente, mas a gente vai trazer um treinador que acabou de rebaixar o seu time para tentar livrar o Santos do rebaixamento. Eu tenho minhas dúvidas. Às vezes eu falo, vamos embarcar nessa loucura, porque a gente embarcou com o São Paulo e deu certo, mas eu não tenho certeza. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Na sequência, temos um português, Carlos Carvalhal, 57 anos, atualmente está sem clube. Carvalhal tem muita experiência, treinou times em Portugal, na Turquia, na Inglaterra, na segunda divisão e na Premier League, na La Liga espanhola. Na Inglaterra, ele treina o Sheffield Wednesday, na Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês. Ele leva o time até os playoffs e perde a classificação para a Premier League na final dos playoffs. Ele fica 2 temporadas e meias por lá, fazendo boas campanhas. Inclusive, ele recebe, você está vendo ele segurando esse troféuzinho, prêmio de manager no mês. Depois disso, ele vai para o Swansea City, da Premier League, que é a primeira divisão. E lá ele chegou a ser indicado a treinador do mês, em janeiro. Mas o time acabou sendo rebaixado e ele foi demitido. Ele volta para o futebol português lá para 2019, faz uma ótima campanha com o Rio Ave, classifica o time do Rio Ave para a Europa Liga, e em 2020 ele vai pro Braga. E no Braga ele faz ótimas campanhas também, classificando o time para a Europa Liga, inclusive vence a Taça de Portugal, eliminando o Porto na semifinal e vencendo o Benfica na final. Na Europa League, ele leva o Braga até as quartas de final da Europa League, perdendo para o Rangers, que chegou a ser finalista naquela edição. Eu acho que é a melhor campanha do Braga na Europa League, até hoje já feita. E esse treinador já foi muito cogitado no futebol brasileiro, no Flamengo e no Atlético Mineiro, principalmente. O seu último trabalho foi na Espanha, na La Liga, onde ele comandou o Celta de Vigo e não fez boa campanha. Tá? Ele termina a La Liga em 13º lugar, e aí é rescindido o contrato. E desde então ele está livre no mercado. Hernan Crespo, 47 anos, está no Al Ahly do Catar. Esse é um treinador muito conhecido da torcida brasileira. Fez um trabalho muito bom no Defensa e Justiça, onde ele conquistou a Copa Sul-Americana. De lá ele foi para o São Paulo, e no São Paulo ele tirou o São Paulo da fila, querendo ou não, né, ganhando o Paulista, em cima do Palmeiras do Jorge Jesus. Em 2022 ele vai para o Catar, e na primeira temporada dele ele ganha a Copa da Liga, ganha a Liga, ganhou um outro troféu lá. E parece que o contrato dele vai até o final de junho e ele não vai renovar. Vai até o dia 30 de junho. Olha,
eu acho que é uma ótima opção. Ele vai ficar livre agora a partir do dia 1º de julho. Eu acho que vale a pena o Santos sondar. Já devia estar sondando já, né? Já devia estar em negociação. É um ótimo nome. Vamos para os nossos 2 nomes de topo de lista aqui entre os estrangeiros. E eu já adianto que são 2 nomes portugueses. O primeiro desses nomes é o Bruno Lage. Ele que tem 47 anos e está sem clube. O Bruno Lage tem uma carreira muito curta como treinador. Ele foi assistente por muito tempo e assume o Benfica como treinador principal no começo de 2019. Na primeira temporada, ele ganha o Campeonato Português. Na sequência, ele ganha a Supertaça de Portugal, que é o torneio disputado entre o campeão da Liga, que é esse título aí, e o campeão da Taça de Portugal, a Supertaça de Portugal aqui. Na temporada seguinte, ele faz uma boa campanha, mas ele pede demissão faltando 5 rodadas para o final da Liga, porque ele estava 6 pontos atrás do Porto. O Benfica acaba como vice-campeão, no segundo lugar. E ele deixa o time também na final da Taça de Portugal contra o Porto. O Benfica perderia, mas perderia sem o Bruno Lage no comando. Ele chega na final com o Bruno Lage deixa o comando técnico do Benfica no finalzinho da temporada, com o time em segundo lugar. O time termina o Campeonato Português em segundo lugar, é vice-campeão da Taça de Portugal contra o Porto. E é isso. Assim, eu acho que ele faz uma ótima campanha, ganha 2 títulos, é vice-campeão de outros 2 títulos. Num total, ele tem 51 vitórias pelo Benfica, 12 empates e 13 derrotas. É um aproveitamento assim muito, muito, muito bom. No começo da temporada 21-22, ele é anunciado pelo Wolverhampton, Wolves, da Premier League, primeira divisão da Inglaterra. Ele faz uma temporada boa com o Wolves para as pretensões do Wolves, né? Ele chega em 10º lugar na Premier League, anteriormente estava chegando em 13º, e depois que ele sai também fica nisso, 13º, 14º, e com ele chega em 10º. Só que o começo da temporada 22-23 dele é muito ruim. Ele vence um dos 8 primeiros jogos e acaba sendo demitido, e desde então está livre no mercado. É um treinador que tem passagem vitoriosa, é jovem, tem passagem vitoriosa pelo Benfica, chegou a disputar todos os títulos, né? Foi campeão de uma liga e vice-campeão da outra, e ganhou a Supertaça, chegou na final da Taça de Portugal e pediu demissão antes da final, e pelo Wolves fez uma campanha razoável. Eu acho que seria um treinador talvez um pouquinho mais caro, por ter treinado o Benfica e ter passado pela Premier League, que é uma liga que paga altos salários, mas não custa o Santos fazer uma consulta. Pensando alto, não, meus amigos, eu não vou citar Tata Martino, porque parece que ele está acertado com o Miami, né? Treinador gringo que está livre no mercado é o homem, Jorge Jesus. Ele que parece que teve seus planos de treinar a seleção brasileira frustrados, porque é o que tudo indica, o Carlo Ancelotti disse sim para a seleção brasileira. Então, bom, não preciso nem falar, né? Jorge Jesus, treinador mega vitorioso, multicampeão em Portugal, foi campeão com o Braga, antes do Braga ser milionário, foi campeão com o Sporting, foi campeão com o Benfica, foi multicampeão com o Flamengo, campeão da Copa da Turquia, já teve entre os 10 melhores treinadores do mundo em 2 ocasiões, em 2013, quando ele era treinador do Benfica, e em 2019, treinando o Flamengo. Então é um nome que dispensa comentários. É uma grife alta? É uma grife alta, mas aí, novamente, eu dei opções para quem quer pensar mais pequeno. Tem o BKSS que está lá na segunda divisão da Espanha. Tem o Crespo que está no Catar. Quer pensar mais alto? Tem o Bruno Lage, que é vitorioso pelo Benfica. Acabou de sair da Premier League. Tem o Jorge Jesus, que é um baita nome, principalmente se falando do cenário brasileiro. O que vocês acham? Para mim, qualquer um desses 5 nomes poderia vir. Na verdade, qualquer um desses 10 nomes poderiam ser anunciados. Eu não sei se é isso que vai acontecer.
tá? Aliás, a probabilidade do Santos anunciar novamente um Fábio Carille ou até um Roger Machado, eu não duvido nada disso, tá? Mas eu estou falando das minhas preferências, e essa é a minha lista de 5 nomes brasileiros e 5 nomes estrangeiros que eu acho que o Santos poderia ir atrás. O que vocês acharam? Quais nomes vocês iriam atrás? Deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixem um like, se cadastrem na Betano, muito importante, para que vocês nos ajudem também. E aguardem os próximos vídeos. Para cima dele.